Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Dando sequência à aula anterior, nós falamos um pouco sobre a história dos mapas, sobre como que nós chegamos no atual estágio do desenvolvimento da produção de mapas. Tá? Hoje nós vamos falar sobre os elementos do mapa, tá? Ou os elementos que compõem o mapa, que aparecem no mapa. Nós temos 5 elementos. Tá? 5 elementos aparecem normalmente nos mapas. Por que eu digo normalmente? Porque vocês já devem ter visto alguns mapas que são mapas mais simples, às vezes são aquilo que a gente chama até de cartograma, como se fosse um mapa mais realmente que não se propõe a ser um mapa que vai ser usado para navegação, para orientação, para um propósito mais técnico. Às vezes ele tem um propósito de mostrar de forma, digamos assim, bastante simplificada a localização de alguma coisa que está no espaço, de algum objeto espacial, de uma rota, mas cujo objetivo não é necessariamente a precisão. Tá? Mas a gente vai olhar essa questão de uma forma mais completa. Então a gente vai falar dos 5 elementos que compõem o mapa e depois a gente pode falar desses outros casos, né, de mapas mais simples ou de representações cartográficas mais simples que se parecem com mapas, mas que não são mapas, digamos assim, com M maiúsculo. Tá? Então vamos lá. Pessoal, vou ampliar aqui a apresentação. Então, vou pegar aqui o mapa do Brasil, um mapa político do Brasil, um mapa conhecido de vocês, bastante conhecido, um mapa clássico. Normalmente aparece na abertura dos atlas geográficos. Tá? Vou começar aqui pelo título do mapa. Tá? Então, está aqui, acho que o cursor do mouse está aparecendo para vocês, apareceu aqui uma setinha, né? Eu puxei. Mapa político do Brasil, mapa da República Federativa do Brasil. Então o mapa tem que ter um título, tem que ter uma identificação. Isso parece ser uma coisa muito óbvia, tá? Mas na verdade isso não é um preciosismo. O mapa tem que ter um título porque esse mapa, especificamente, qualquer aluno do ensino médio, qualquer aluno até do ensino fundamental, eu espero, né, consegue identificar o mapa do Brasil, beleza, tranquilo. Mas muitas vezes não se trata de um mapa conhecido, não se trata de uma área necessariamente conhecida. Tá? A gente vai falar depois de escala. Então, quanto menor a área ou quanto maior a escala, às vezes mapas num nível de detalhamento muito grande, você tem ali uma área mapeada, tal, com uma série de símbolos, detalhes e tal. E se não tiver o título, você não sabe a que área aquele mapa se refere, o que área está mapeada ali. Então, o primeiro elemento é o título. Tá? Depois a gente vai ter aqui as coordenadas. Então, as coordenadas geográficas, tá? Aqui por exemplo, eu coloquei a setinha em cima da latitude 10 graus sul. Vocês vão perceber que mais acima passa a linha do Equador, tá? 0 grau, 20 graus sul, um pouco mais abaixo do Trópico de Capricórnio. Aparecem os meridianos, então meridiano 30 oeste, 40 oeste, 50 e assim sucessivamente. Tá? O outro elemento também fundamental. Depois aparece a escala, então está aqui embaixo, né, no canto inferior direito aqui para mim, a escala, no caso 1 para 10 milhões de centímetros, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? É um elemento fundamental. O mapa sem escala é um negócio muito complicado de ser entendido. Ele pode, muitas vezes, em alguns casos, não significar nada, ou assim, não oferecer uma representação que dê um entendimento real. Quer dizer, se eu não sei as distâncias do mapa, ele passa a ser muito mais figurativo, ou um desenho do que propriamente um mapa. Ok? E por último, a legenda. Então, esse mapa, apesar de ser bem simples, ele pede uma legenda. Então, você olha para ele e fala assim, eu sei que aqui eu tenho algumas linhas que são os limites estaduais, algumas linhas eu identifico como rodovias, que são essas linhas em vermelho, tá?
As linhas em azul são os rios, os cursos d'água. Assim, a gente, pelo manejo dos mapas, pelo conhecimento que a gente vai acumulando, pelo contato recorrente com os mapas, fica fácil identificar esses símbolos. Mas, quanto mais específico é o mapa, quanto mais detalhado for o mapa, ou, como eu disse antes, quanto mais a gente aumenta a escala e quanto mais detalhes aparecem, mais se faz necessário ter uma legenda, e uma legenda com símbolos específicos. Eu já vou falar disso, não vou adiantar, não vamos pular. Então, vamos aqui para o próximo slide. Vamos lá. Importância das coordenadas, pessoal, passar bem rapidamente por essa parte, porque a gente já falou disso lá atrás. Como eu disse para vocês, se eu estiver falando de um mapa, tá? Por exemplo, eu vou colocar um mapa no Waze para me deslocar da minha casa até a casa de um colega da escola. O aplicativo vai fazer isso automaticamente, ele não vai pedir para você determinar as coordenadas, ele já tem as coordenadas embutidas. Tá? Mas imaginem, tá? Isso há não muito tempo atrás, ou lá atrás, lá no passado, tá? Peguei aqui uma carta portolana da Idade Moderna, ter esse conhecimento, ou a informação das coordenadas no mapa, era fundamental. Tá? E continua sendo. Ou, se a gente pensar, por exemplo, num mapa que um piloto de avião usa, ou um comandante de um navio, esses mapas todos, pessoal, eles têm essas informações embutidas. Tá? Os mapas precisam, para eles rodarem, para que essas rotas sejam feitas de forma correta, as coordenadas precisam estar ali. Tá? Então, um mapa precisa de coordenadas geográficas. Travadinha aqui, vamos lá, próximo. Beleza, orientação. Eu coloquei de propósito esse mapa porque ele não mostra a Rosa dos Ventos, ele não mostra para onde aponta o norte. Por um acaso, entre aspas, eu escolhi um mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio. A gente sabe que o norte está para cima aqui nesse caso, né? Tá aqui. Se a gente pegar aqui o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, como parâmetro, desculpa pessoal, a gente sabe que, por exemplo, o município de Petrópolis está aproximadamente ao norte. Tá? Mas imaginem que o mapa em questão fosse um mapa, mais uma vez, de uma área que eu não conheço, de uma área, um mapa, sei lá, uma carta topográfica, uma carta que eu vou utilizar para fazer um deslocamento no campo. Eu preciso saber para onde aponta o norte. Porque se eu não souber para onde aponta o norte, ele vira uma peça decorativa na minha mão. Tá? Então hoje, os aparelhos GPS, eles, como eu disse, eles embutem as coordenadas, eles mostram o norte, e isso tudo acaba meio que convergindo, tá? Dentro de um sistema de informações geográficas. Mas até pouco tempo atrás, a pessoa está lá no campo, a pessoa está usando um mapa de verdade, um mapa em que ela está ali, precisa dele para se localizar, numa área mais remota. Tá? Tem que ter o mapa na mão, ela tinha que ter ou tem que ter, dependendo da situação. Né? A bússola ou o GPS, se o norte não estiver indicado, como é que ela junta uma coisa com a outra? Como é que ela pega o norte da bússola e se orienta pelo mapa? Não tem como. Se o mapa não mostrar para onde está o norte, a pessoa fica ali, digamos assim, gira o mapa para lá, gira o mapa para cá e nada acontece. Tá? Então a orientação é outro ponto fundamental. Legenda. Então esse mapa aqui é um mapa que mostra acesso à banda larga no Brasil. Então, como é que ele fez esse mapeamento? Como é que isso está indicado no mapa? Está indicado com uma diferenciação por cores, como vocês estão vendo. Tá? Normalmente, pessoal, como é que os mapas indicam, como é que os mapas que usam cores, qual é o signo que está embutido nisso? Se trabalha da seguinte forma: quanto menos intensa a cor, menor a proporção do fenômeno. Isso poderia valer, por exemplo, para renda per capita, para,
sei lá, qualquer outro fenômeno qualquer em que eu consiga medir intensidade, chuvas, por exemplo, onde chove mais, onde chove menos, taxa de insolação maior, menor, enfim, uma série de fenômenos. Tá? Isso é uma coisa que meio que já está pré-estabelecida, digamos assim, na cartografia. Mas nem por isso eu vou deixar essa informação de lado, muito pelo contrário, eu tenho que dar essa informação, porque senão o mapa tem cores, eu sei, beleza, então eu estou vendo aqui que São Paulo e Rio, por exemplo, né, os estados do sul, tem um percentual maior de acesso à banda larga, ok, mas quanto? Então eu preciso deixar isso claro na legenda vai me dizer isso. Tá? Então a legenda é um elemento essencial também nos mapas, porque sem a legenda eu não consigo fazer a leitura adequada do mapa. Beleza? Vamos em frente. E dentro da legenda, pessoal, aparecem o que a gente chama de símbolos cartográficos. São símbolos. Então tem aqui, por exemplo, aeroporto. O símbolo de um aviãozinho. Shopping. Então tem aqui um símbolo que lembra uma bolsa de compras. Hospital. A cruzinha. Museu. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui. Esses símbolos eles são definidos como a partir de uma coisa que a gente chama de convenções cartográficas, pessoal. Por que isso? Vejam só, o mapa ele tem que mostrar pra gente uma linguagem que seja universal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você viajou daqui para os Estados Unidos, alugou um carro, fazer uma viagem de carro, por exemplo, fazer um passeio, né, e tem lá um mapa que seja no GPS, né, na tela do carro, ou você está com o mapa, sei lá, impresso, não interessa, um mapa. Se os símbolos que eles usam lá forem diferentes dos nossos, pense o seguinte, isso subentende, ou isso demandaria da gente um conhecimento de uma cartografia feita pelos americanos ou nos Estados Unidos. Isso não faz muito sentido. Então, o que se estabeleceu no mundo da cartografia? Todos os mapas vão utilizar os mesmos símbolos, ou em outras palavras, sempre que eu estiver me referindo ao hospital, eu vou ter essa cruzinha vermelha. Então, por exemplo, o camarada está lá doente, está com sintoma de coronavírus. Lá, sei lá, na China, no Japão, na Rússia, sei lá, na Nova Zelândia, qualquer lugar do mundo. Tá? Aí o cara, eu tô passando mal, preciso procurar um hospital. Aí você imagina se lá na Nova Zelândia, país com uma cultura totalmente diferente da nossa, os caras identificam o hospital de uma outra forma. Que isso seria possível. Pode até ser que exista uma simbologia local dentro da cultura deles, que seja diferente. Aí você vai pegar um mapa, aí você olha, caramba, onde é que fica o hospital aqui? Onde é que tem um hospital nesse lugar? Você procura a placa, não acha? Não. Então, para não acontecer isso, os mapas eles utilizam convenções, ou seja, a cor. Convenção lembra acordo, lembra alguma coisa que todo mundo entende como sendo válido para todos os casos. Então, os mapas utilizam essas convenções para facilitar a nossa leitura, para permitir que seja o cara chinês, americano, norte-americano, brasileiro, português, de qualquer parte do mundo, ele consiga olhar para o mapa e fazer a leitura daquele mapa, entender o mapa, mesmo que até eventualmente o título, obviamente, esteja no idioma estrangeiro, mas ele consegue entender o que cada símbolo diz para ele. Por exemplo, um rio, normalmente ele vai ser cartografado na cor azul. Por quê? Porque o azul lembra a água. Então, é outra ideia da convenção cartográfica, ela tem que ser intuitiva, ela tem que olhar para ela e assim, essa aqui parece um rio, né? A pessoa, o mar, preto. Fica uma coisa meio bizarra. Então, as convenções são acordos e elas trabalham também com essa questão da intuição, daquilo que tentam se aproximar
principalmente quando se trata de acidentes geográficos ou objetos da natureza, eles tentam espelhar ou fazer lembrar o aspecto daquele objeto. Tá? Da mesma maneira como acontece também para esses símbolos que representam objetos materiais. Tudo bem? Bom, então eu vou parar por aqui, essa primeira parte da nossa aula. No próximo vídeo, que a gente vai fazer já já, eu vou falar do elemento escala. E aí escala pede toda uma explicação à parte. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido claro nessa primeira parte e até o próximo vídeo daqui a pouco. Valeu!